Amados e amadas, bom dia, paz e bem. Bruno Black. Vamos hoje celebrar a Sagrada Liturgia, nessa 32ª semana do Tempo Comum, nessa segunda-feira. Nosso Evangelho será de Lucas 17, 1 a 6. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos. Mas ai daqueles que produzem escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti, dizendo: estou arrependido, tu deves perdoar. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesses fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, podereis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados, iluminem a nossa mente e nos conduzam à vida eterna. Amém. Amados, amadas, a simplicidade do Evangelho de hoje, um Evangelho tão curto, uma síntese, mas que ao mesmo tempo nos abre um leque muito grande, onde Jesus nos ensina uma metodologia que deve ser aplicada diariamente, de hora em hora, de minuto a minuto, em cada um dos afazeres que nós temos em casa, no trabalho, na igreja ou aonde nós estivermos. Quando ele diz no Evangelho de hoje: prestai atenção, Jesus já está falando. Então, os discípulos, inclusive nós, deveríamos já estar atentos, porque é Jesus quem fala. E aí, quem é Jesus para você, né? Mas aí ele dá um reforço. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se converter, perdoa. Se ele pecar 7 vezes num só dia, e 7 vezes ele voltar a você, dizendo: estou arrependido, olha a orientação de Jesus, você deve perdoá-lo. E aí a gente entra no limite da tolerância, no limite da paciência. E nós, os nossos estoques dessas virtudes têm andado bem vazios. No trânsito, no trabalho, quando alguém te fecha, quando alguém te corta, quando alguém de forma injusta te xinga, entra em conflito contigo, a pessoa grita A, você grita B! Não tem nenhum mínimo da tolerância. Vivemos uma sociedade de intolerância, onde às vezes, porque você está cheio de ocupações e não pôde responder uma mensagem de WhatsApp naquela hora, a pessoa do outro lado fica indignada. Tá online e nem me respondeu. Como se ele fosse o centro, né? E nós estivéssemos só por conta dele, por conta dela. Mas a gente vai e já responde também retrucando. E a metodologia de Jesus é: se alguém pecar contra você 7 vezes no mesmo dia, tiver a mesma falha, mas o meu marido faz as mesmas coisas todos os dias, a minha esposa faz as mesmas coisas, o meu chefe todo dia é aquilo ali.
a sua missão, não é a missão dele, a sua. A sua missão é perdoar quantas vezes forem necessárias. Porque quando isso acontecer, você vai ver que você realmente tem fé. E aí os apóstolos viram que esse exercício é muito difícil e falaram: Senhor, então aumenta a nossa fé, porque isso aí acontece todo dia, toda hora e em qualquer lugar. Aí Jesus passa um choque de realidade neles. Ok, vocês falam como quem já tem fé, mas se vocês realmente tivessem fé, vocês fariam obras assim, iam ter comportamentos de misericórdia assim e muito mais. Amados e amadas, esse é o nosso chamado. Como a gente sempre frisa e hoje repete, é fácil andar com Jesus no peito, difícil é ter peito para andar com Jesus. Amados e amadas, o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, o Senhor das misericórdias nos abençoe hoje e sempre, e nos fortaleça. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.